Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, que alegria encontrá-lo diante do televisor para acompanhar o programa Igreja Militante sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil, Rede Século XXI. Continuamos a nossa catequese sobre o magistral capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, que trata do sacramento, que trata da instituição matrimonial e, no caso dos batizados, esta união foi elevada por Cristo Senhor à dignidade de sacramento. Hoje nós vamos tratar de uma união matrimonial que não é sacramental, porque só existe sacramento quando os dois são batizados. Porque tal matrimônio se insere na união nupcial entre Cristo e a Igreja, portanto, torna-se sacramento. É sacramento. E quando a parte batizada se casa com um pagão? É verdadeiro matrimônio, mas não é sacramento. Vejamos então quando uma mulher decide se casar com um pagão, portanto, não batizado. E quando um homem decide se casar com uma pagã, portanto, uma não batizada. O que a Bíblia diz? É permitido? É autorizado? 1 Coríntios capítulo 7, de 12 a 14. Aos outros, digo eu, mas não o Senhor. Se um irmão desposou uma mulher pagã sem a fé, e esta consente em morar com ele, não a repudie. Se uma mulher desposou um marido pagão, e este consente em coabitar com ela, não repudie o marido. Porque o marido que não tem a fé é santificado por sua mulher, assim como a mulher que não tem a fé é santificada pelo marido que recebeu a fé. Do contrário, os vossos filhos seriam impuros, quando na realidade são santos. Tecnicamente, na linguagem canônica, o matrimônio entre um batizado e uma pessoa não batizada se chama um matrimônio de disparidade de culto. Isto é, ele cristão e ela não batizada. Ela batizada, ele não batizado. Existe um certo risco para a fé da parte católica casar-se com um não batizado. Da mesma forma como existe um risco para os filhos desta união de não serem educados na fé católica. Por isso, a Igreja exige que a parte católica assuma um compromisso, ordinariamente por escrito, de não defeccionar a fé, de não abdicar da fé, de permanecer católica ou católico até o fim da vida. E educar todos os filhos na fé católica, malgrado a não fé do seu cônjuge e da sua cônjuge. Todavia, mesmo com esse risco, a parte que tem fé santifica a outra parte, santifica o outro corpo. Não é matrimônio sacramento, mas é verdadeiramente matrimônio. No caso dos católicos, esse matrimônio precisa da dispensa do bispo, porque estamos aqui diante de um impedimento dirimente de disparidade de culto. É preciso pedir ao bispo que dispense este casal desse impedimento, porque sem a dispensa do bispo, o matrimônio seria inválido por impedimento dirimente não dispensado. Uma possibilidade. Porém, nesta situação, quem pretende se casar com uma pessoa não batizada, saiba, não pode abrir mão de sua fé até ao fim da vida e assume diante de Deus e da Igreja o compromisso de batizar todos os seus filhos na fé católica e educá-los, todos eles, na fé católica. Abdicar a fé, jamais. A fé é mais importante do que o seu esposo, do que a sua esposa, porque fé salva, marido não. Fé salva, esposa não.